Tom Parker Bowles aprendeu uma lição muito cara sobre o poder da realeza. Ele descobriu exatamente quem controla os bastidores da família. A situação foi resolvida com perfeita e brutal eficiência pela princesa Anne. A audácia de suas exigências encontrou uma vingança silenciosa e permanente. É uma história sobre a verdadeira natureza da autoridade institucional. Tom passou anos construindo cuidadosamente sua imagem pública. Ele é filho de Camila, um respeitado crítico gastronômico e escritor. Sempre afirmou que não queria um título real. Construiu sua marca em torno da ideia de não precisar de nenhuma ligação com a realeza. Observou o drama familiar de uma distância confortável e segura. Ele escreveu livros e concedeu inúmeras entrevistas informais. Apresentava-se como um cara comum que simplesmente adorava massa. Admitiu que sua mãe era casada com o rei. No entanto, insistiu que esse fato não alterava sua vida normal. Ele evitava ativamente as rígidas expectativas da realeza. Mas os preparativos para a coroação do rei mudaram tudo. De repente, Tom decidiu que precisava fazer exigências sérias. Não se tratavam de pedidos educados ou sugestões gentis à equipe. Eram exigências rigorosas sobre a disposição oficial dos assentos. Ele queria controle absoluto sobre onde seus filhos se sentariam. Ele fez exigências sobre o lugar de sua família na procissão real. Basicamente, tratou a coroação como uma reunião familiar pessoal. Agiu como se o rei Charles fosse apenas o convidado de honra. Queria que seus filhos Lola e Freddie ocupassem os lugares mais privilegiados. Exigiu que se sentassem junto aos membros mais próximos da família real. O protocolo normalmente colocaria os netos por afinidade na seção da família extensa. Mas Tom queria que sua família tivesse destaque na abadia de Westminster. Ele queria que sua irmã Laura Lopes e os filhos dela fossem colocados na frente. Ele esperava que todo o seu clã fosse tratado como membros da realeza de sangue. Ele se recusava a aceitar o status deles como parentes por afinidade por casamento. Segundo relatos, ele argumentou que sua mãe estava sendo coroada rainha. Portanto, acreditava que seus descendentes deveriam ser plenamente visíveis ao mundo. Ele achava que eles deveriam ser integrados ao núcleo da família real. Queria que fossem tratados como membros plenos da família real. Rejeitava a ideia de que, tecnicamente, sempre haviam sido uma unidade familiar separada. O impulso humano por trás dessas exigências é, na verdade, bastante fácil de entender. Se sua mãe está sendo coroada, você quer vê-la claramente. Naturalmente, você quer que seus filhos se sintam incluídos nesse momento histórico. Essa é uma reação normal para qualquer família amorosa, mas a família real é uma instituição, não uma família comum. A maneira como Tom buscou esses assentos não foi normal. Diversas fontes do palácio descreveram sua abordagem como incrivelmente arrogante e prepotente. Um informante chegou a dizer que seu comportamento era surpreendentemente arrogante nos bastidores. Este era um homem que construiu uma imagem pública de indiferença. No entanto, de repente, ele passou a se importar profundamente com a proximidade com a coroa. A lista de exigências dele foi parar em uma mesa muito específica. Foi direto para o Comitê de Planejamento da Coroação. Esse comitê era presidido por ninguém menos que a princesa Anne. Compreender essa dinâmica específica é crucial para toda a história.
A princesa Anne simplesmente não é uma pessoa que se deva tentar manipular. Ela é a mulher que, certa vez, disse a um sequestrador armado para se afastar. Ela estava falando sério e sobreviveu àquela experiência terrível sem hesitar. Passou 50 anos cumprindo inúmeros compromissos reais. Realizou mais trabalho público do que qualquer outro membro da família. E jamais reclamou publicamente do peso dessa responsabilidade. A princesa Anne também tem uma história complicada com a rainha Camila. Segundo relatos, ela disse a Camila anos atrás que jamais se curvaria. Fiel à sua palavra, ela nunca se curvou perante a cunhada. Ninguém no palácio jamais tentou obrigá-la a fazê-lo. Anne se posiciona em um nível diferente de respeito e autoridade. Tom Parker Bowles enviou suas exigências exatamente para essa mulher. Ele queria lugares privilegiados durante a cerimônia de maior importância constitucional em uma geração. A princesa Anne não respondeu com um e-mail furioso. Ela não convocou uma reunião dramática para repreender a equipe. Ela sequer mencionou as exigências de Tom diretamente a ele. Em vez disso, fontes internas do palácio revelam que ela simplesmente revisou a disposição oficial dos assentos. A revisão foi devastadora em sua precisão silenciosa e cirúrgica. Os filhos de Tom não foram transferidos para a primeira fila. Eles não foram colocados na seção reservada à família como ele havia exigido. Foram realocados para o fundo da imponente abadia histórica. Eles foram colocados mais ao fundo do que provavelmente o protocolo exigia. Acabaram ficando mais distantes do que se Tom tivesse simplesmente permanecido em silêncio. A princesa Anne usou sua autoridade discreta e seu vasto conhecimento institucional. Ela colocou os netos de Camila em uma seção extremamente isolada da igreja. Estavam tão longe que poderiam muito bem ter assistido pela televisão, mas a princesa Anne nunca faz nada pela metade. Segundo relatos, ela também revisou a ordem da procissão que havia sido meticulosamente planejada. Ela garantiu que a família Parker Bowles não desfilasse com os membros mais importantes da família real. Eles foram completamente separados do grupo principal da realeza e receberam ordens para desfilar em um horário totalmente diferente. Tiveram que entrar na histórica abadia por uma entrada lateral diferente. Estavam sentados muito antes da chegada da comitiva real principal. Não haveria fotografias deles caminhando atrás do rei. Não haveria imagens deles perto de William e Catherine. Não havia qualquer indício visual de que fizessem parte do núcleo principal da comitiva. A princesa Anne não vazou essa informação para a imprensa britânica. Ela não instruiu os correspondentes reais contra Tom Parker Bowles. Ela não fez nenhuma declaração pública sobre o conflito de assentos. Ela simplesmente o colocou em seu devido lugar de forma discreta, eficiente e definitiva. Ela usou apenas um mapa de assentos para transmitir sua mensagem. A mensagem foi recebida alta e claramente por todos os envolvidos. Você não faz exigências arrogantes à coroa britânica. Você não se aproveita da posição de sua mãe para obter status imerecido. E definitivamente não tenta reescrever o antigo protocolo real. Ser filho da rainha não lhe dá o direito de quebrar as regras. A reação de Tom Parker Bowles a essa realidade não foi nada elegante. Fontes próximas a ele afirmam que ele ficou absolutamente furioso com a disposição dos assentos. Ele chegou a chamar a nova configuração de um insulto enorme. Reclamou diretamente com a mãe sobre a suposta afronta.
É aqui que a história toma um rumo completamente inesperado. Camila, talvez pela primeira vez na vida, não conseguiu resolver a situação. A mulher que se tornaria rainha consorte estava completamente impotente. Ela não podia anular as decisões finais da princesa Anne sobre o planejamento. Não podia pedir ao rei Charles que mudasse a disposição dos assentos. Não podia fazer o problema embaraçoso do filho desaparecer. Camila passou décadas galgando posições até se tornar rainha consorte. Sobreviveu ao intenso ódio público e lidou com a situação de Diana. Conseguiu ser aceita por uma família profundamente tradicional. Mesmo assim, não conseguiu lugares melhores para seus netos na coroação. A princesa Anne havia decidido que eles se sentariam exatamente onde mereciam. Este momento revela a verdadeira dinâmica de poder dentro da família real. Camila usa oficialmente a coroa, mas Anne detém a autoridade real. Camila possui o título mais alto, mas Anne inspira o maior respeito. Camila é casada com o rei, mas Anne é irmã dele. Ela é a integrante da família real que mais trabalha em toda a sua geração. Anne tornou-se a guardiã não oficial da importância da realeza. Ela decide quem pode ser visto e quem permanece oculto. Tom descobriu que a posição de sua mãe não se estendia a ele. Não conferia aos seus filhos nenhum privilégio real especial. Definitivamente não lhe dava o direito de desafiar a princesa Anne. O mapa de assentos rapidamente se tornou o assunto mais comentado nos círculos do palácio. Não porque o mapa em si fosse intrinsecamente dramático. Era apenas um pedaço de papel com nomes, mas representava uma linha divisória clara. Separava a família real ativa de seus parentes por afinidade. Ficou absolutamente claro que o casamento não transforma ninguém em príncipe. A monarquia institucional estava resistindo à ambição externa. A ascensão de Camila não significava que toda a sua família seria elevada junto com ela. Quando se compara o que Tom pediu com o que recebeu, a diferença é impressionante. O abismo entre a expectativa dele e a realidade chega a ser cômico. Ele queria que seus filhos se sentassem com o príncipe George e a princesa Charlotte. Acabaram sentados atrás de membros menos importantes da realeza europeia. Ele queria que sua família tivesse grande destaque na procissão principal. Acabaram entrando por uma porta lateral antes das câmeras começarem a filmar. Ele queria alta visibilidade, status e reconhecimento internacional. Ele recebeu um duro lembrete de como a família real realmente funciona. Você não pode exigir nada a menos que tenha nascido nela. Ou então precisa passar décadas conquistando ativamente esse status específico. Tom Parker Bowles claramente não fez nenhuma dessas coisas. Ele passou a vida adulta insistindo que não quer a vida na realeza. Ele é o cara que brinca sobre ser um plebeu simples. Escreve sobre comida e age como se o palácio fosse apenas um local de trabalho estranho. Finge que nunca pensa na família real. Mas no momento em que surgiu um status global real a ser conquistado, ele mudou. No momento em que a proximidade com a coroa lhe ofereceu visibilidade, ele a desejou. De repente, toda a sua energia descontraída e independente evaporou por completo. Ele desenvolveu opiniões muito específicas sobre os lugares onde seus filhos deveriam se sentar. Começou a fazer exigências firmes aos funcionários do palácio. A princesa Anne percebeu essa mudança repentina de comportamento imediatamente. Ela nunca fingiu ser nada além do que realmente é. Ela viu um homem que construiu sua imagem em cima da indiferença.
Ela o viu de repente se importar muito com sua posição pública. Ela viu um profundo senso de privilégio, disfarçado de sentimento familiar normal. Ela viu alguém tentando usar a coroa da mãe para benefício próprio. Ela lidou com a situação de forma eficiente, discreta e definitiva. As consequências desse confronto silencioso foram imediatas, mas muito privadas. Camila ficou, segundo relatos, profundamente constrangida com toda a situação. Ela não se envergonhou das ações de Anne, mas sim das exigências do filho. Ela entendeu imediatamente que Tom havia ultrapassado drasticamente os limites. Ele a expôs negativamente perante toda a instituição. Ele confirmou todas as suspeitas que o palácio já tivera sobre as ambições de sua família. Camila não podia defendê-lo sem endossar sua flagrante arrogância. Ela não podia confrontar Ana sem escolher uma batalha que certamente perderia. Então a rainha consorte fez a única coisa que lhe era possível: aceitou a disposição final dos assentos sem uma palavra de protesto. Ela disse ao filho para deixar o assunto para lá completamente. Tentou fingir que todo o incidente embaraçoso nunca tinha acontecido. Mas tinha acontecido e todos no palácio sabiam disso. O mapa de assentos da coroação tornou-se um registro histórico permanente. Documentou a resposta silenciosa e devastadora de Ana a uma exigência arrogante. Tom Parker Bowles certamente não é um homem estúpido ou ingênuo. Ele trilhou sua vida pública sem grandes escândalos que pudessem pôr fim à sua carreira. Ele sabe exatamente como funcionam a imagem pública e a política palaciana. Então, por que faria exigências que sabia que provavelmente teriam efeito contrário? Por que pressionaria a princesa Anne em algo tão visível? A resposta é que ele acreditava que a posição de sua mãe mudaria tudo. Ele pensava que a ascensão de Camila ao trono significava que sua família estava totalmente legitimada. Ele acreditava que as décadas em que foram mantidos à distância finalmente haviam terminado. Ele pensava que finalmente seriam aceitos como verdadeiros membros da realeza. Mas ele estava completamente e fundamentalmente enganado sobre essa suposição. Não é porque Camila não seja a verdadeira rainha. A coroa foi colocada em sua cabeça e o título é oficialmente dela. Mas dentro da família real, a verdadeira posição nunca é herdada por casamento. É herdada por laços de sangue ou conquistada por meio de uma vida inteira de serviço. A família Parker Bowles não possui nenhuma dessas qualificações essenciais. Eles têm uma ligação estreita com a coroa através do casamento de Camila. No entanto, eles próprios não pertencem à coroa. Não são Windsors nem membros ativos da família real. Não fazem parte da instituição em nenhum sentido formal ou constitucional. A princesa Anne deixou essa distinção permanentemente clara ao mudar esses assentos de lugar. A disposição dos assentos não se referia apenas ao dia da coroação. Ela dizia respeito a tudo o que viria depois desse evento histórico. Estabelecia que os filhos de Guilherme e Catarina representavam o futuro de fato. Provava que os netos de Camila não faziam parte dessa linhagem específica. Traçava uma linha divisória nítida entre aqueles que serviam e aqueles que assistiam. Isso protegeu a antiga instituição de uma perigosa expansão descontrolada de suas atribuições. Isso acontece quando parentes por afinidade começam a acreditar que possuem autoridade real. Tom caiu direto nessa armadilha ao fazer exigências injustificadas. Ele deu à princesa Anne
a oportunidade perfeita para usá-lo como exemplo. Deu a ela a justificativa para formalizar uma fronteira informal. Ele demonstrou por meio de sua própria presunção porque essas restrições existem. A pura arrogância de sua exigência criou as condições para a sua rejeição. Se ele não tivesse dito nada, seus filhos teriam lugares decentes. Não estariam na primeira fila, mas seriam visíveis. Teriam sido incluídos de maneira bastante respeitosa e educada. Em vez disso, por insistir e agir com arrogância, ele perdeu tudo. Seus filhos acabaram no equivalente real da arquibancada mais distante. Essa é a verdadeira genialidade do modo de agir da princesa Anne. Ela não apenas diz não, ela torna a recusa extremamente visível. Ela garante que você entenda completamente o porquê da recusa. Ela usa o protocolo real como um mestre cirurgião, usa um bisturi. Seus cortes são precisos, limpos, e não deixam absolutamente nenhuma margem para dúvidas. Nas semanas seguintes à finalização oficial da disposição dos assentos, Tom se retirou. Ele fez o que sempre faz quando o drama da realeza se aproxima demais. Voltou para sua vida confortável, escrevendo sobre gastronomia e administrando restaurantes. Ele postava fotos de refeições caras e dava entrevistas sobre massas. Tentava desesperadamente recuperar sua antiga identidade de cara despreocupado. Queria ser o homem cuja mãe, por acaso, era rainha. Mas o estrago em sua imagem pública, cuidadosamente construída, já estava feito. A máscara havia caído, revelando seu verdadeiro desejo por status real. Ele demonstrou que realmente acredita que a coroa de sua mãe o beneficia. A princesa Anne mostrou-lhe que pensar algo não o torna verdade. A coroação finalmente aconteceu e as câmeras do mundo inteiro registraram tudo. O mundo inteiro assistiu à cerimônia histórica se desenrolar dentro da abadia. Se você olhasse com atenção, poderia ver os netos de Parker Bowles. Eles estavam presentes, mas definitivamente não na primeira fila. Estavam exatamente onde a princesa Anne havia decidido que deveriam estar. Essa distância física, essas poucas fileiras atrás, tornou-se a declaração definitiva. Essa entrada lateral, em vez da procissão principal, dizia tudo. Essa separação do núcleo da família real é o registro permanente. Este é o recebimento da resposta silenciosa, devastadora e definitiva da princesa Anne. Foi a resposta perfeita para uma exigência que jamais deveria ter sido feita. Naquele dia, a princesa Anne não lidou apenas com um enteado ambicioso. Ela lidou com todo o conceito de proximidade ao poder supremo. Ela abordou o que acontece quando as pessoas confundem proximidade com autoridade real. O caso de Tom Parker Bowles não é um problema exclusivo da história da realeza. Todas as famílias reais lidam com essa mesma questão há séculos. Parentes por afinidade e por afinidade frequentemente se casam com pessoas próximas ao trono. Com o tempo, passam a acreditar que essa proximidade equivale a um título real. É uma história tão antiga quanto o próprio conceito de monarquia. Alguém se aproxima do trono e começa a achar que ele lhe pertence. Começa a fazer exigências e a esperar deferência imediata dos funcionários. Esquece que é apenas um convidado, não um residente permanente. Alguém sempre tem que intervir e lembrá-lo firmemente de seu lugar. Alguém tem que impor limites para proteger a instituição. Nesta geração, essa protetora essencial é a princesa Anne.
ela entende que a monarquia sobrevive sendo incrivelmente clara. Deve ser claro quem pertence e quem simplesmente não pertence. Deve diferenciar entre aqueles que servem e aqueles que apenas comparecem. Deve separar a família privada da instituição pública. Quer ele perceba ou não, Tom se tornou o exemplo perfeito. Ele demonstrou exatamente por que essa clareza absoluta é necessária para a sobrevivência. Essa situação torna a posição de Camila genuinamente complexa e dolorosa. Por um lado, ela é a rainha sentada ao lado do rei Charles. Por outro, ela é uma mãe assistindo ao fracasso do filho. Ver o filho ser humilhado publicamente não deve ter sido fácil para ela. A humilhação foi inteiramente auto-infligida, mas ainda assim deve ter doído. Ela teve que ficar sentada na abadia, sabendo exatamente onde sua família estava. Ela sabia exatamente por que eles estavam sentados tão ao fundo. Ela sabia que todos que importavam entenderam a mensagem brutal que estava sendo transmitida. Ela teve que sorrir lindamente para as câmeras, enquanto seu filho fervia de raiva. Teve que fingir que estava tudo absolutamente bem durante a cerimônia. Enquanto isso, a disposição das mesas revelava ao mundo que sua família não fazia parte do círculo íntimo. A parte mais cruel de tudo é que Camila sabia que Anne estava completamente certa. Ela sabia que seu filho havia ultrapassado todos os limites. Ela sabia que as exigências dele eram impróprias para uma parente por afinidade. Se os papéis fossem invertidos, Camila teria exigido o mesmo de Anne. Ela sequer conseguia sentir raiva da cunhada pela decisão. Só conseguia sentir uma profunda vergonha por toda a situação. Seu filho havia demonstrado ao palácio exatamente o que eles sempre suspeitaram. Ela passou anos tentando provar que não era gananciosa nem interesseira. Tentou demonstrar que não estava tentando promover os próprios filhos. Tom confirmou todas as suas suspeitas com um único pedido. Ela ficou constrangida por Anne ter que ser a responsável por resolver a situação. A complexa história entre Anne e Camila torna tudo ainda mais profundo. Elas nunca foram amigas íntimas, nem confidentes próximas. Conseguiram coexistir profissionalmente na família por muitas décadas. Evitam explosões públicas, mas uma distância nítida sempre permanece. Anne era relativamente próxima da princesa Diana nos primeiros anos. Compartilhavam um respeito mútuo, como mulheres que navegavam por um sistema real complexo. Quando o caso se tornou público, Anne não se esqueceu da profunda dor causada. Ela não guardou rancor, pois esse não era o seu estilo. Mas se lembrava do enorme caos que a presença de Camila havia provocado. Lembrava-se dos graves danos causados à instituição que ela servia. Quando Camila finalmente foi reabilitada, Anne aceitou a nova realidade. Mas a aceitação não é o mesmo que aprovação calorosa. Certamente não é o mesmo que deixar o filho reescrever a disposição dos assentos. Quando Tom fez suas exigências, Anne estava reagindo a anos de história. Ela estava reagindo à ideia de que a família dele poderia simplesmente entrar sem cerimônia. Ela usou sua eficiência discreta para provar que algumas fronteiras não podem ser ultrapassadas. Algumas famílias não podem ser perfeitamente unidas, independentemente do número de coroas que existam. As implicações a longo prazo dessa disposição dos assentos são vastas e importantes. A monarquia está atualmente em um período de transição muito delicado.
O rei Charles é mais velho e o príncipe William aguarda sua vez. A instituição está sendo ativamente remodelada para uma era muito mais moderna. Esta era moderna tem muito menos paciência para extravagâncias e privilégios da realeza. Questões sobre quem realmente pertence ao trono estão se tornando existenciais para a coroa. Cada pessoa naquela varanda envia um sinal sobre o futuro. A princesa Anne entende essa linguagem visual melhor do que quase ninguém. Ela viu a família crescer e encolher ao longo das décadas. Ela testemunhou os danos causados quando muitas pessoas reivindicam proximidade com o trono. Ela decidiu que a família Parker Bowles não fará parte da expansão. Eles jamais serão integrados à lista oficial de famílias atuantes. Permanecerão exatamente o que sempre foram para a coroa, simplesmente parentes por casamento, bem-vindos apenas como convidados de cortesia. Tom trouxe essa conversa à tona e Anne respondeu de forma definitiva. Há algo verdadeiramente admirável na maneira como a princesa Anne se comporta hoje. Ela não busca a atenção da mídia, nem concede entrevistas sobre seus sentimentos. Ela não escreve livros nem tenta monetizar seu status real. Ela simplesmente aparece, faz o trabalho árduo e serve à nação. Quando alguém ameaça a instituição, ela lida com a situação sem alarde. Ela usa um mapa de assentos e uma ordem de entrada para manter o controle. Ela possui a confiança inabalável de quem protege um legado. Há uma lição poderosa aqui sobre como lidar com privilégios injustificados. Não é preciso gritar, brigar ou causar um escândalo público. Você só precisa ser incrivelmente claro e manter a posição. Deixe que a disposição dos assentos fale por si só no palco mundial. Tom continua escrevendo sobre comida e fingindo que não se importa. Ele ainda age como se a coroa da mãe fosse apenas um detalhe insignificante. Mas em algum lugar da sua mente existe uma disposição de assentos que ele não consegue esquecer. Existe uma entrada lateral que ele nunca quis usar naquele dia histórico. Existe a certeza imutável de que ele empurrou a princesa Anne e perdeu. Perdeu da maneira silenciosa e absolutamente definitiva que ela aperfeiçoou ao longo de 50 anos. Foi administrado, processado e arquivado à distância apropriada. Tornou-se um simples problema logístico resolvido com uma caneta. Ele se deparou com a competência devastadora de uma mulher que conhece o sistema perfeitamente. A principal lição é nunca exigir nada de quem detém o poder. Tom não tinha influência, título ou qualquer papel constitucional a desempenhar. Ele só tinha a mãe e a posição dela era menos poderosa do que ele imaginava. Nunca subestime uma mulher que escolheu dedicar a vida ao serviço público em vez de buscar fama barata. A família real não é uma democracia nem uma família comum. É uma instituição antiga com regras rígidas, hierarquias e limites inflexíveis. Esses limites não se flexibilizam só porque sua mãe se casou com o rei. A princesa Anne entende que proteger esses limites impede um colapso total. Tom aprendeu uma lição que lhe custou a sua maior ilusão real. Custou-lhe a fantasia de pertencer ao círculo íntimo do poder. Custou-lhe a ilusão de que podia ser ao mesmo tempo um plebeu e um membro da realeza. A princesa Anne observou sua profunda contradição e a resolveu instantaneamente. Enterrou sua arrogância nas últimas fileiras da abadia de Westminster. Deixou-o lá sem nada a fazer, a não ser sorrir
e fingir que não se importava.